isso aí, pessoal, aqui é o Dr. Reclama. E aí, tá nervosinho? Tá peidorreirinho? Olha pra tela? Não olha? Põe o dedo na tela, cara de cadela. Bom, galera, hoje eu queria fazer aí um comentário com vocês, né, a respeito de muitas perguntas que o pessoal que tá chegando agora no meu canal geralmente me pergunta, né. O cara chega lá, olha meus vídeos, né, vê aquele monte de reclamação que eu tenho lá dos aparelhos, né, que eu falo defeito desse, daquele outro, e aí as pessoas me perguntam: doutor, então como é que eu faço para mim ter uma ideia do que eu vou querer comprar, o que eu não vou querer comprar? Bom, galera, eu vou citar alguns tópicos hoje que na verdade a ideia é esclarecer, só que talvez, depende do que você entender, você vai ficar até mais confuso, mas eu vou tentar explicar algumas coisas que tem que ser observadas quando você pretende comprar um aparelho celular aqui no Brasil, né? E também na dúvida do que deve comprar, tá? Algumas coisas têm que ser observadas, cara. Eu vou citar alguns exemplos, espero que vocês entendam, espero que vocês compreendam, né? Bom, galera, muita gente me pergunta aí o que deve ser observado e hoje eu vou falar para vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo, né? O que deve ser pensado quando você vai comprar um celular? Primeiro lugar, acho que é uma coisa muito importante que pouca gente dá bola, mas eu vejo isso porque eu tô do outro lado do balcão. Quando você está do outro lado do balcão, você observa que algumas coisas realmente fazem muita diferença no pós-venda, tá? Então é apenas um feedback de quem faz manutenção, passando para quem está no canal, para quem está chegando agora, para quem quer saber o que é necessário para começar a analisar que tipo de celular você vai comprar. Primeira coisa que eu acho que é uma regra muito importante: assistência técnica, tá? Porque eu, por exemplo, pego celulares do Brasil todo, o pessoal manda celular para mim do Brasil todo, principalmente aparelhos chineses, né? E é fundamental que, se você for comprar, no geral, você observe que se tem assistência técnica e que tipo de cobertura essa empresa que está lhe vendendo o aparelho tem. Não é verdade? Isso é muito importante, tá? Porque a gente observa exemplo assim, ó, vamos citar algumas marcas: Multilaser, Positivo, né? CCA não tem mais, mas já teve. São marcas que, pelo fato de serem white label, né, são empresas que não fabricam tecnologia e apenas montam os aparelhos, pegam aparelhos da China, montam, colocam o nome deles e vendem aqui no Brasil. Cara, obviamente que a cobertura não é tão grande quanto de outras empresas que têm uma logística muito maior, né, como Samsung, LG e Motorola. Então, obviamente que isso tem que ser observado, né, até por alguns fatores que eu vou falar mais à frente, tá? Que são fatores importantes, que são peças, né? Então isso tem que ser observado quando você vai comprar um aparelho, porque depois acaba que você fica: doutor, eu comprei um Multilaser, mas não acho a tela, né? Ah, doutor, eu comprei um Positivo lá, mas não estou achando lá o conector de carga. Óbvio, né, galera? O produto é importado da China, só colocado o nome e vendido aqui no Brasil, você não vai achar mesmo as peças, né? Então tem um grande problema aí que você vai enfrentar. Tem que ser observado isso. Depois, preço das peças, né? A primeira coisa que você tem que observar é que você tem que pensar assim, ó, você compra um aparelho, é muito importante que você pense que existe o depois. Depois existe. Você comprou o aparelho e existe o depois. O que é o depois? Depois é assim, ó, deu um problema no circuito de carga, o depois é uma bateria que inchou, o depois é uma tela que quebrou, né? Então vou citar alguns exemplos aqui para vocês verem que são frustrações completas, né? Semana um cara aí me chamou, ele tá com o OnePlus 6, já faz um tempo que ele tá com a tela quebrada, desde o ano passado, se eu não me engano, e ele me chamou: ah, doutor, agora mês que vem eu vou mandar pro senhor. Quer dizer, o cara tá um ano para me mandar um aparelho, não me manda porque não tem grana. Exemplo, OnePlus 6, a tela é R$1.000, cara. Aí você imagina que não é um aparelho tão top assim, é o OnePlus 6, né? Então, quer dizer, é um aparelho de 2 anos atrás para mais e o cara não tem grana para trocar uma tela. Então tem que ser observado esses pequenos detalhes, porque além da tela ter que vir da China ou não ter fornecedor e até mesmo não ter assistência técnica aqui no Brasil, a peça é muito cara. Um belo exemplo disso aí, né? Alguns modelos de Xiaomi, o cara acha que é brincadeira, mas tem Xiaomi aí que a tela realmente está cara, galera, tá? Até pelo fato da fabricação da tela, dos processos que estão sendo fabricados,
Tem tela de aparelho da Xiaomi que é cara e realmente é uma paulada e é nos dedos. Um belo exemplo de tela cara é a linha S9, né? A linha S8, S9, S10 são telas caríssimas que se quebra a tela, se porventura você acaba quebrando a tela, você vai ter uma outra, né, insatisfação de ter que estar catando essa tela e te estar pagando um absurdo de cara numa tela dessas, né? Bom, outro detalhe que eu acho que é importante você observar, né? Se a bateria sai. Ah, doutor, mas a maioria dos aparelhos a bateria não sai mais. Isso é verdade, a tal tendência realmente tomou conta do mercado e a maioria dos aparelhos a bateria não sai mais. Mas existe uma coisa que tem que ser observada, galera, que eu digo para vocês, que é um feedback de quem faz manutenção, de quem tem esse tratamento com o cliente da parte assim, ó, do balcão para cá. É muito importante, tá? Um belo exemplo disso, tá? É o caso aqui, ó, a linha J Prime da Samsung, por exemplo. Você vai trocar uma bateria, você tem que tirar, você tem que abrir o aparelho pela frente. Alguns modelos J Prime são pela frente. Então você tem um risco de quebra da tela. Existe o risco. Não quer dizer que você vai quebrar, mas existe o risco de quebra da tela. A linha Moto Z Play e Moto Z Play 2, quando você vai trocar a bateria, você tem que abrir o aparelho pela frente. Você não consegue abrir ele por trás, você abre pela frente, que é pela tela. Quando a tela é original na linha Motorola, cara, é um parto para abrir. Então tem que ser observado. Por que tem que ser observado? Porque quando você vai levar para uma assistência, o cara já vai te cobrar o preço da tela embutido na troca da bateria. Você já não se fragou? Você aí que já levou o Moto Z Play para uma assistência e viu como era caro para trocar uma bateria do aparelho. Por quê? Porque o cara te cobra tecnicamente o preço da tela, porque a possibilidade de quebra da tela, tanto na linha Samsung J Prime e em alguns outros modelos Samsung, como também na linha Motorola, é um risco viável e muito grande de você quebrar a tela, não abrir o aparelho para fazer uma troca, né, de bateria. E até mesmo uma troca de conector de carga em alguns aparelhos. Para ter acesso ao aparelho existe o risco de quebra da tela. Isso tem que ser observado, né? A linha J Prime da Samsung e o Moto Z Play 2 são pequenos desconfortos que tornam caro um simples processo de troca de bateria, um simples processo de troca de conector de carga, até mesmo um simples processo de um alto-falante que para de funcionar. Para você abrir, torna-se um parto e uma dificuldade. Você tem que cobrar esse risco, senão você quebra a tela e acaba trabalhando de graça. Então isso tem que ser observado, não é verdade? Bom, depois, um quarto processo que eu acho que é importante para quem pretende comprar um aparelho é o fator User Interface, né? No caso, a gente sabe que a Samsung tem uma User Interface pesada. A gente sabe que a LG tem uma User Interface cheia de firulas, cheia de babaquices, cheia de aplicativos desnecessários, cheia de puxação de corda, puxação de sardinha para LG, né? E uma User Interface pesada e sem sentido, né? Cheia de papagaiada, cheia de propaganda e sem sentido. E a gente sabe também que, por exemplo, Xiaomi, né, tem o problema do bootloader que você não consegue desbloquear, né? Essa User Interface acaba sendo problemática se você tiver que fazer um... Como é que eu vou te dizer? Se você quiser instalar uma custom ROM, se você observar que algumas versões vêm com um monte de propaganda, né? Tem vindo com propagandas, né? Algumas versões de aparelhos que vêm da China estão vindo com bloatwares, né? Que a gente lembra aí, exemplo, multilaser, né? Então são aparelhos que são tecnologia exportada, então tem que ser observado que isso acaba dando algum problema. Você tem que ir para um site chinês para baixar um firmware, né? Então acaba sendo um grande transtorno. Então a User Interface, apesar de não parecer, é importante sim, né? E a gente tem que observar isso para não ter problemas, né? A Motorola com aquelas câmeras lá que eles não acertam aqueles softwares, né? São coisas importantes que tem que ser observadas. A User Interface é uma coisa muito importante. O que mais? Vamos lá, galera. Câmeras, né? Geralmente quando você compra um aparelho, você compra, né, porque você quer câmeras boas. Mas isso às vezes acaba sendo uma cilada que você acaba entrando, não é verdade? Cara, eu sempre comentei com os inscritos do canal, se você quer câmera boa, cara, compra uma Canon, compra uma câmera para fotografia mesmo, né, se você quer excelência. Fora isso,
existem aparelhos que têm câmeras boas, mas acabam sendo caras, não é verdade? Então, outro detalhe que é muito importante que você tem que observar, né? Exemplo assim, ó, Motorola. As câmeras da Motorola, cara, são muito ruins. Câmera da LG, a maioria são horríveis, não é verdade? Hoje em dia, câmera boa referência são Huawei, né? Alguns Xiaomi estão vindo com câmeras boas, mas aí nós vamos entrar num segundo processo que eu tenho para falar para vocês, que é a captação de áudio. Se você quer câmera para filmar, para fazer vídeo para YouTube, aparelho chinês realmente esquece, porque eles têm câmeras, alguns têm câmeras boas, mas a captação deles é muito ruim. Captação é muito ruim. E essa captação se deve a microfones de péssima qualidade, tá? E o isolamento acústico, onde vai o microfone nas placas, existe um isolamento acústico para não dar aquela reverberância sonora, para não dar aquele som que está dentro de uma lata, né? Ali vai umas borrachinhas, vai um isolamento acústico, que alguns aparelhos chineses simplesmente atropelam esses detalhes, colocam o microfone de segunda qualidade, terceira qualidade, e tem um software que de repente causa até dump, né? Dump, que para quem não sabe é aquele som quando ele dá um som alto, muito grave ou muito agudo, ele dá uma perda, né, de gráfico de qualidade, ele dá daquele dump, né? O dump é uma perda de qualidade que o microfone simplesmente estoura e não consegue captar esse tipo de áudio. Então realmente os aparelhos chineses nesse ponto aí perdem feio, né? Você quer câmera, a Samsung tem software de câmeras bom e tem câmeras razoáveis, não é aquilo tudo, e a Huawei também tem câmeras, mas aí a gente tem que observar sempre a captação, né? A captação é que é importante. Eu não sei, mas eu acho que 80% dos aparelhos da Huawei não tem uma captação lá muito boa para a gravação de vídeos. Então você tem que saber se você quer uma câmera para foto ou para vídeos. Aparelhos chineses não são indicados para quem é YouTube, porque eu não acho que seja bom. Isso não é uma regra, isso pode mudar, isso pode de repente mudar, mas tem que ser observado a captação do microfone, né? Outra coisa que eu acho que é importantíssimo, né? Quando você vai comprar um celular para jogo, você tem que fazer, né? Você tem que observar, são 3 ou 4 componentes que você tem que observar. E é processador, né? Quantidade de memória, GPU e bateria. Esses 4 são fundamentais. Nesses 4 você tem que tentar encontrar um equilíbrio. Uma GPU boa, um processador que tenha um bom desempenho, mas que não seja muito gastador de bateria, uma bateria razoável e uma GPU que rode os jogos sem travar, sem dar aquele lag, como eles chamam. E esse trio, né, ou esses 4 componentes aí, tem que ser observados. Existem né, trocadilhos que podem dar resultados ou não, mas a gente sempre sabe que nesse caso aí, até então, isso pode vir a mudar, mas até então os processadores da Qualcomm ainda vêm dando um desempenho, né? Como também os da Huawei, aqueles com o nome de Kisuko, têm um desempenho interessante e um consumo baixo, mas tem que ser observado cada caso, né? E ver fazer o equilíbrio de custo-benefício, e esse trocadilho de 3 ou 4 componentes tem que ter um timezinho bom para você poder rodar jogos, não é verdade? Então é difícil, mas você tem que estudar para poder compreender um pouco mais sobre esses fatores. Outra coisa que geralmente é observada no aparelho, né, e que eu tenho observado hoje que isso aí virou uma modinha para te cobrar mais caro e te mudar, que é o fator resistência, né? A gente sabe aí que a LG, por exemplo, oferece a tal resistência militar, que nada mais é do que aparelho que arranha até no bolso, não é verdade? A tal da resistência militar, ó, e só te cobram mais caro e não quer dizer grandes coisas. A gente sabe aí, logo que saiu o Gorilla Glass, principalmente quem trabalha na área, logo que saiu o Gorilla Glass, as telas realmente com o Gorilla Glass no início eram supimpa. Eram realmente muito resistentes e difíceis de quebrar. Mas aconteceu com a evolução do Gorilla Glass 2, Gorilla Glass 3, Gorilla Glass 4, Gorilla Glass 5. Hoje você observa que essas telas simplesmente quebram, no cair de 30 a 40 centímetros, elas quebram facilmente. Então esse Gorilla Glass hoje eu paro para observar que é só mais uma jogada de marketing, né? Porque realmente resistência é de se duvidar. Na verdade é só uma jogada para te cobrar mais caro, né?
Então, aí você tem aí no outro contraponto aquela linha, por exemplo, Blackview, né? Quem não sabe é aquele aparelho com aquela carapaça super resistente, né? Mas em compensação, por outro lado, ele tem peças de péssima qualidade, né? Um aparelho fabricado na China, que você, além de não encontrar peças de reposição, sabe que às vezes com uma mínima batida ou até mesmo pegando uma água, pode vir entrar água no aparelho, porque eles são tecnicamente vendidos por oferecer uma resistência, mas são muito mal fabricados e com um controle de qualidade muito ruim. A linha Blackview é um contraponto nisso tudo, que acaba sendo caro, te vendem hardware podre e de brinde não tem aquela qualidade toda, acaba não servindo e não sendo tão eficaz assim a proteção como deve se observar, né? Então o que eu acho disso tudo é que a gente tem que encontrar um equilíbrio nisso tudo pro que você busca. Isso é muito difícil, cara, tá? Mas que é um bom processador, uma boa quantidade de memória, de repente uma boa câmera, uma boa captação de áudio e equilibrar com o preço que você quer, né? Então isso é muito importante. Vamos lá. Então existe também, aí no meio disso tudo, aquelas pessoas que querem um aparelho só para assistir vídeos e para redes sociais. Nesse ponto eu acho que é importante observar não só também o fato de processador, memória, espaço interno, né? Mas como também o fato dos tipos de tela. Muita gente não liga para isso, mas eu acho importante porque as telas IPS tendem a transformar o celular num produto mais barato. Em compensação, elas te expõem demais a tua retina a certos tipos de luzes que podem vir a te dar defeitos de visão no futuro, né? Além de tecnicamente até te causar depressão. As AMOLEDs, em compensação, te expõem menos a essas luzes, consomem menos energia, né? E tecnicamente tem um fator negativo que acabam sendo mais caros e encarecendo o preço dos aparelhos, né? Nesse meio termo, está saindo uma nova linha de telas aí no mercado, que a gente conhece, né? Que são as telas com uma quantidade de hertz a mais, que elas oferecem uma taxa de quadros muito mais rápida, em contraponto às telas que oferecem uma taxa de quadro muito mais rápido, que é para o cara jogar. Já existe também, além desse tipo de tela, as telas que têm os dois contrapontos, que é a quantidade de FPS muito maior, que é uma velocidade de quadros maior, e a sensibilidade ao toque, a velocidade de resposta também muito maior. Nesse contraponto temos aí telas muito mais caras e até agora, pelo que eu saiba, só vi esse tipo de tela sendo fabricada em IPS, né? Tomara que venham a fazer esse tipo de tela em AMOLED, que aí realmente vamos ter um equilíbrio de qualidade de cores, consumo e velocidade de resposta para os jogos, né? Bom, outra coisa que eu acho que é importante salientar para vocês é que os tipos de processadores, né, alguns, apesar de muitos fabricantes não te contar, alguns acabam não recebendo todo aquele suporte do tio Google, não é verdade? Todo o suporte da Google. Então o que acontece? Você pega aí um exemplo, o Snapdragon, após algum tempo ele recebe atualizações e ele continua geralmente pianinho. Mas você observa que alguns aparelhos, por exemplo, inclusive MediaTek, após algumas atualizações do tio Google, começam a bugar em WhatsApp, começam a bugar em vídeos, começam a bugar em alguns programas, sendo que você observa que parece que a Google faz atualizações, mas não pensa muito no mercado da concorrência da Qualcomm, não é verdade? Então a dica que eu tenho é, se você for escolher um processador que não seja da Qualcomm, né, procure empresas grandes, como Samsung, que tem o Exynos, né, que dá suporte, então as atualizações que vêm para ele não são tão bugadas como as que vêm direto da tio Google, e a Huawei com o seu Kirin, que também dá um suporte medonho e rápido para os seus processadores, né, mais rapidamente até do que as outras empresas nacionais. Então isso é importante observar, porque se você pegar um processador que não é Qualcomm, você pode ter algum problema em atualizações futuras e acabar ficando na mão. São pequenos detalhes, né, que você tem que observar, não é verdade? Diminuição de rendimento, né? Então isso tudo é muito importante para quem está entrando no mercado agora, né? Eu acho que fiz um resumo aqui de mais ou menos tudo que eu achava
Espero ter resolvido, espero ter sanado as dúvidas de vocês e talvez deixei a galera até mais confusa. O importante é que o conhecimento te liberta e quanto mais você buscar entender nesse ramo de tecnologia, menos dúvidas você vai ter e mais ciente, sapiente e esclarecido no mercado de tecnologia no Brasil você vai estar. É isso aí, pessoal, valeu, aqui é o Dr. Reclama. Se gostou, se inscreve no canal, se não gostou, se inscreve aí para ficar reclamando. Um abraço.